Então, turma, dando continuidade aqui à correção. Ao longo dessa semana, vocês vão estar podendo refazer, não precisa fazer todas as atividades que estão na plataforma. E essas primeiras atividades aqui foi para aquela semana de acolhimento, então elas não valem nem nota e nem presença. Então, vocês vão fazer as atividades a partir dessa daqui, ó, do dia 13/7 a 17/7, atividade sobre alavanca. A partir dessas é que vale nota e presença. E olha já o tanto de atividade que vocês deveriam ter feito. Então, a gente vai começar, né, corrigindo essa atividade aqui, do dia 13/7. Vamos ver ela. Eu vou corrigir no formulário. Então, essa atividade a gente foi falando sobre as alavancas, né? Então, primeira pergunta. Em uma alavanca, o que é força potente, ponto fixo e a força de resistência? Então, o que é força potente? A força potente nada mais é do que a força que você faz, ou a força que você aplica, ou a força que você empurra ou puxa na alavanca. Faz não, faz efeito. A gente usa aqui aplica na alavanca. Então, isso é força potente. O que é o ponto fixo? Ponto fixo nada mais é do que o local, ele é o local onde a alavanca se apoia, ou o local que não se mexe da alavanca, né? Então, por exemplo, uma tesoura. A parte meio da tesoura é a parte que não se move, né? Você vai mover o cabo e vai mover o final. Então, a parte do meio é o ponto fixo. Uma pinça, né? Você geralmente força a parte do meio, o ponto resistente é no final, mas o ponto fixo é aquela parte do finalzinho aqui, que ela não se mexe. Então, o ponto fixo da alavanca é a parte que não se mexe, ou a parte onde você apoia. E a força de resistência nada mais é do que aquilo que você está querendo aplicar a sua força, né? Se for a alavanca, é aquilo que você quer levantar. Se for um abridor de latas, né? Onde vai estar a parte de abrir, né? A força resistência vai ser aquela que vai resistir a abrir a lata. Enfim, o carrinho de mão é onde vai estar o peso do carrinho de mão. Ali é a força de resistência. Então, força de resistência é aquilo que vai fazer resistência à sua força. Então, isso é força potente, ponto fixo e força de resistência. Depois eu perguntei quais dessas opções são alavancas interfixas. Inter quer dizer entre, quer no meio. Então, todas as alavancas interfixas, interresistente, interpotente, o que quer dizer inter? Quer dizer no meio. Então, interfixa é a parte onde o ponto fixo está no meio. Interresistente é a parte onde a resistência está no meio. Interpotente é a parte onde você vai aplicar a força no meio. Então, qual dessas opções são alavancas interfixa, que a parte fixa é no meio? Então, uma gangorra, a parte onde fixa fica no meio da gangorra. Então, meio fixa, meio da gangorra. Então, a gangorra é uma alavanca interfixa. O carrinho de mão. O carrinho de mão, a parte fixa dele é a roda. A roda está no final, então não é o carrinho de mão. O pegador de salada. O pegador de salada, a parte fixa dele é no início, não é no meio. Então também não é o pegador de salada. Mesma coisa a pinça. A tesoura. A parte fixa da tesoura é aquela parte do meio, né? Então
A tesoura também é interfixa. E o abridor de garrafa, a parte fixa dele é no final. Você pega o cabo, onde é a força potente, a força resistência é no meio, onde você vai puxar, né, para abrir a tampa, e a parte fixa é no final. Então, como a parte fixa é no final, então o abridor de garrafas não é. Então, aqui gangorra e tesoura. Quais dessas opções são alavancas interresistentes, onde a resistência é no meio? Então, aqui seria o carrinho de mão, já que você vai colocar a força no início, né, no cabo do carrinho de mão, e a parte fixa no final. Então, o meio é a resistência. E o abridor de garrafas, né? O abridor de garrafas também, você coloca a força no cabo, a parte fixa é no final e a resistência é no meio, onde você vai abrir a garrafa. Então, aqui carrinho de mão e abridor de garrafa. E a interpotente, né, são as que sobraram dos outros, que seriam a pinça e o pregador de salada, onde você coloca a força no meio para pegar alguma coisa, né? Então, pegadores, pinças, geralmente são alavancas interpotentes. E por último, por que podemos comparar o nosso braço com uma alavanca? E que tipo de alavanca seria essa? Então, por que nós podemos comparar o nosso braço com uma alavanca? Porque, por exemplo, vou pegar aqui a minha mão. A minha mão, ela serve como a parte resistente. O meu pulso, ele serve como a parte, a parte fixa, né? E o antebraço é a parte onde eu vou fazer a força para levantar o objeto. Ou então eu posso fazer o quê? Aqui está. Se eu vou pegar um objeto, né? O antebraço vai levantar, então é a parte resistente. O cotovelo é a parte fixa. E o braço é a parte onde vai fazer a força potente. Então, geralmente, o braço ele é uma alavanca interfixa, porque a parte fixa fica geralmente no meio. Então, aqui, porque as articulações servem como ponto fixo e os músculos servem como força potente. E ele é uma alavanca interfixa. Beleza? Então é isso. Sobre a atividade sobre a alavanca, é isso que a gente tem para hoje. Agora continuem vendo as outras correções.